Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, livro de Êxodo. Eu quero ler alguns versículos com você, que estão em 3 capítulos diferentes, mas fazem parte de uma mesma história, de uma mesma narrativa. Nós vamos ler aqui a partir do capítulo 31 de Êxodo, onde Moisés está se encontrando com o Senhor. Ele passa 40 dias com o Senhor no monte, e ali ele recebe do Senhor as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Êxodo capítulo 31, verso 18, nos diz assim: o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai. Deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então no capítulo 32, Moisés vai descer ali do monte com as tábuas na mão. Ele vai chegar ao acampamento e encontrar ali o povo adorando um bezerro de ouro que Arão tinha construído. Então no versículo 19 do capítulo 32 diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Capítulo 34, versículo 1, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às 2 primeiras. E nelas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Amém? Como nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, se nós não registramos as palavras de esperança na nossa memória? Como eu posso trazer à memória o que me dá esperança, se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Êxodo capítulo 31 em diante vai nos contar essa história de Moisés se encontrando com Deus. E ali Moisés, 40 dias face a face diante do Senhor, ele recebe da mão de Deus as tábuas da lei. Aquelas tábuas carregavam a palavra de Deus, a ordem diretiva de Deus para todo aquele povo. Mas aquela palavra não deixava de ter, aquelas tábuas, não deixava de ter um aspecto de uma palavra pessoal para o próprio Moisés. Porque Moisés era o homem que Deus tinha levantado para liderar e dirigir aquele povo até a terra prometida. À medida em que aquelas tábuas estão sendo escritas, aquela palavra, ao mesmo tempo em que ela é uma palavra geral e diretiva para o povo de Israel, ela também carregava um peso e um aspecto de uma palavra, um direcionamento pessoal para os passos do próprio Moisés. Moisés, ao fim daqueles 40 dias, ele desce do monte carregando nos seus braços uma palavra de Deus para ele. Uma palavra que direcionaria a caminhada dele, as decisões, os movimentos. E é fato que, assim como Deus fez com Moisés, Deus faz isso conosco também. Deus também libera das suas palavras sobre a mim e sobre a sua vida. Deus também tem as suas palavras diretivas sobre nós. Amém? Você crê nisso? Você recebeu já alguma palavra de Deus diretiva para a sua vida? Talvez, muito provavelmente, decisões que você tem tomado. Talvez o fato de você estar aqui nessa igreja foi um movimento decidido e tomado baseado em uma palavra de Deus. Talvez decisões que você tem tomado nos últimos meses têm sido motivadas e movidas por palavras que Deus tem compartilhado com você. E sim, a Bíblia é a palavra diretiva de Deus, mas eu quero
me ater nessa manhã a essas palavras pessoais que Deus libera sobre o nosso coração. Que obviamente são palavras concordantes com aquilo que está na Bíblia, mas que provém desses encontros pessoais, desses momentos onde Deus libera seus sonhos, seus planos, seus decretos, suas palavras sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, de forma que isso altera muitas vezes o rumo, a rota da nossa jornada. Isso transforma muitas coisas dentro de nós. Com certeza nós concordamos que palavras de Deus são coisas poderosas. Amém? Você concorda comigo? Olhando para a Bíblia, a gente percebe que a palavra de Deus é algo poderoso, é algo criativo. A palavra de Deus é algo diretivo, ela é vida para o nosso homem interior. E isso é tão singular, isso é tão poderoso, é um renovo e um ânimo para a nossa alma, que Deus, sabendo da importância dessas palavras para a nossa vida, diversas e diversas vezes Ele vai nos alertar nas Escrituras, para que quando Ele falasse conosco, nós registrássemos as palavras que Ele nos disse. Várias vezes a Bíblia vai nos dizer para escrever, para anotar, para registrar as palavras que Ele nos deu. Êxodo capítulo 34, 27, Apocalipse capítulo 1, 19, Abacuque 2, 2, Deuteronômio 6, 8 e 9. São alguns dos textos onde a gente vai encontrar essa orientação de Deus, dizendo ao povo e dizendo a nós: quando a minha voz se derramar sobre você, quando eu falar ao seu coração, anote, escreva essas palavras, registre-as, não as perca. Escrever sempre foi uma ordem. Registrar as palavras sempre foi uma ordem. Fala para quem está do seu lado: escrever foi uma ordem de Deus. A gente precisa concordar que escrever, de certa forma, é uma âncora para a nossa esperança. Registrar as palavras do Senhor para nós é uma âncora para a nossa esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21, é o versículo que nos diz para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Só que a gente tem que concordar que algumas vezes a nossa memória nos prega algumas peças. Sim ou não? Você já teve certeza que tinha alguma coisa que você precisava, que estava guardado num lugar, que você tinha certeza que estava lá, e no momento que você precisou, você foi procurar esse negócio naquele lugar, e quando você chegou lá, não estava lá? A nossa memória nos prega peças. E é fato que às vezes, quando nós nos encontramos em momentos onde o nosso homem interior, o nosso coração precisa ser renovado em esperança, muitas vezes nós acabamos não tendo ancorado dentro da nossa memória uma palavra, uma direção que Deus nos deu há algum tempo atrás, há meses, anos atrás, para que nós possamos encontrar ali esperança. E de novo eu pergunto: como eu posso trazer à memória o que me dá esperança se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Às vezes a gente até se lembra que Deus disse. A gente se lembra que teve um dia que Ele nos encontrou, que teve um dia que Ele falou, a gente se lembra mais ou menos qual era o assunto, mas às vezes a gente não lembra dos detalhes do que Ele disse. A gente não lembra os pontos específicos do que Ele falou naquele dia. Moisés passa 40 dias com o Senhor, naquele encontro sobrenatural, em jejum, diante do Senhor. E então ao final daqueles 40 dias, Deus entrega aquelas tábuas de pedra na mão de Moisés, muito mais do que representar a imutabilidade da palavra. Aquelas tábuas de pedra eram um lembrete de Deus a Moisés, como se Deus estivesse dizendo para ele: Moisés, eu escrevi a nossa conversa para você. O nosso encontro foi sobrenatural, foi incrível o que a gente viveu aqui, mas Moisés, eu estou registrando a nossa conversa para você, para que no dia mau, no dia difícil, à medida em que os dias passarem, você tenha para onde correr e você possa voltar para essa conversa, meditar nela dia e noite, você possa encontrar esperança naquilo que a gente viveu aqui nesses dias e na palavra que eu liberei sobre o seu coração. Então Moisés, no dia mau, se apegue a essa palavra. No momento em que o seu interior for desafiado, volte para ela, se apegue a essa palavra e traga ela à sua memória. Moisés então toma nos braços aquelas 2 tábuas, desce o monte carregando aquelas tábuas nos seus braços. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chega até o acampamento de Israel, ele encontra o povo ali adorando um bezerro de ouro que foi construído por Arão. E o texto então nos diz que
Moisés, tomado de raiva, de indignação, em um impulso humano, ele joga as tábuas no chão, aquelas tábuas se quebram. Moisés sai do encontro dele com Deus com uma palavra, encorajado por essa palavra, motivado a correr por cima e andar junto com essa palavra diante daquilo que Deus falou. Só que no caminho, na jornada de viver a palavra que Deus deu para ele, Moisés se encontra com adversidades, lutas, frustrações, indignações, e nisso o registro daquelas palavras acaba se perdendo e sendo quebrado. É óbvio que Moisés não faz isso intencionalmente. Moisés não quebra aquelas tábuas como quem está olhando para Deus e falando assim: eu não me importo com o que você disse, eu não me importo com a sua palavra. É óbvio que não é isso que Moisés está fazendo. O que acontece ali é que Moisés, como um ser humano, assim como eu e você, ele se deparou com aquilo que nós também nos deparamos constantemente. Dias ruins, situações difíceis, cenários que ainda são muito diferentes do que aquele cenário que Deus disse para nós e desenhou que Ele faria e que aconteceria. Dores, decepções, tristezas. A atitude de Moisés aqui, ela soa muito mais como uma reação imatura e impulsiva do que como um desprezo intencional. E a questão é que eu tenho a sensação de que essa cena é muito mais comum à nossa vida do que parece. Eu tenho a sensação que essa cena é muito mais comum à nossa própria realidade do que parece. Talvez você está aqui nessa manhã, e talvez você tenha palavras que Deus te deu, encontros que você teve com Ele há meses, anos, talvez até décadas atrás. Sonhos que Deus liberou sobre o seu coração. Direções que foram encorajadoras para você no momento em que você as recebeu, pontuais, que determinaram algumas escolhas que você tomou, mas que talvez à medida em que os anos passaram, os meses passaram, se tornaram tábuas, palavras difíceis de serem encontradas dentro do seu homem interior. Palavras que às vezes estão sendo difíceis de ser encontradas e muitas vezes a dificuldade de encontrar essas palavras dentro do nosso homem interior é porque a gente não as registrou, é porque a gente não as escreveu. Mas a maioria das vezes, a nossa dificuldade em encontrar essas palavras é porque aquilo que um dia foram tábuas onde Deus registrou as palavras que Ele nos deu, hoje são só cacos, pedregulhos das tábuas que foram quebradas no meio das nossas reações impulsivas e imaturas nos dias difíceis e ruins. Na nossa dificuldade de esperar o tempo de Deus para cumprir aquilo que Ele falou que faria. Deus entrega aquelas tábuas para Moisés, com a mensagem gravada nas tábuas, mas o destino final daquelas palavras não eram as pedras, era o coração de Moisés. Existia um processo para Moisés retornar aquelas tábuas, até que aquelas palavras estivessem escritas, tatuadas dentro do coração de Moisés. E às vezes, nós estamos caminhando e as nossas tábuas, elas se quebram, as palavras se perdem, nós esquecemos daquilo que Deus nos disse no meio da impulsividade e da raiva, e é fato que aquilo que ainda não estava gravado no coração acaba sendo quebrado no meio das reações dos dias difíceis, fica coberto, perdido. Moisés desce do monte com aquela palavra empolgado, encorajado a viver e a correr, mas quando ele se depara com a atitude do povo, a atitude do povo provoca Moisés. A adoração do povo ao bezerro de ouro provoca Moisés ao limite. Moisés é esticado ao limite e ele acaba cedendo à provocação. Ele acaba cedendo e perdendo a razão. Quando você olha para essa cena, quando Moisés chega diante daquela adoração ao bezerro de ouro, responde para mim, qual era a primeira coisa lógica que deveria ser destruída naquela cena? O bezerro. Mas Moisés, tomado, esticado no seu emocional, provocado ao limite, ele acaba cedendo àquela provocação. E então a lógica seria destruir o bezerro primeiro, mas no meio daquela cena, quem vai ao chão primeiro são as tábuas. O que se perde primeiro e o que se quebra são as tábuas. Depois nós lemos, Moisés vai lá, destrói o bezerro. Moisés corrige os líderes, Moisés alinha o povo, tudo isso era importante, tudo isso era necessário. E é muitas vezes essa cena da nossa vida. Nós vamos,
nós nos arrependemos, nós quebramos o bezerro, destruímos o bezerro, nós alinhamos, pedimos perdão, conversamos, corrigimos o que precisa ser corrigido, assim como Moisés fez. Só que o problema é que mesmo Moisés fazendo tudo o que precisava ser feito, destruir o bezerro, corrigir os líderes, alinhar com o povo, a hora que ele termina de fazer tudo isso que era necessário e importante, ficou faltando uma coisa. Moisés não tinha mais as tábuas para poder voltar para elas. Moisés não tinha mais as tábuas para poder voltar e trazer aquelas palavras de esperança ao seu coração. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. De novo, a gente não faz isso intencionalmente. Não é por desprezar a Deus. A gente é seres humanos e muitas vezes os nossos impulsos imaturos, nós acabamos quebrando as tábuas. E por amor ao Senhor a gente vai lá, destrói o bezerro, corrige. Mas ao final do processo muitas vezes nós não temos as tábuas para poder voltar para elas. Nós não fazemos isso por desprezo ou por não nos importarmos. Mas é fato que muitas vezes nós temos quebrado as tábuas dos nossos encontros com o Senhor. De palavras que Deus nos deu, que ficam perdidas no meio dos nossos dias. Nós recebemos a palavra, o nosso coração se empolga e acredita que logo em seguida essa palavra vai se cumprir, mas muitas vezes os dias passam, o tempo vem, as provas vêm, a luta, a dificuldade vem, e é exatamente aqui que muitas vezes as tábuas se quebram. Existem vezes que as tábuas são quebradas pelo sentimento da demora. Quando parece que demora para acontecer aquilo que Deus disse que faria. E o tempo passa, e nessa demora às vezes a fé esmorece. Nessa demora, às vezes, o zelo acaba se perdendo. E nesse tempo de demora, às vezes, a tábua se quebra. Muitas outras vezes, a tábua pode se quebrar no meio da decepção. Daquele sentimento de que parece que eu me esforcei tanto. Que eu fiz o que Deus tinha me pedido para fazer. Que eu dei o que Deus me pediu para dar, que eu me posicionei do jeito que Deus me pediu para posicionar, e eu fiz tudo o que eu tinha feito, e parece que o resultado não veio, o fruto não veio, a minha família não mudou, o meu esposo não se converteu, minha esposa não se converteu, minha situação financeira não mudou, e muitas vezes é esse sentimento de decepção, onde nós não verbalizamos isso, mas parece que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e Deus é que falhou com a sua parte no acordo. E muitas vezes a tábua se quebra aqui, quando nós tomamos o nosso sentimento de decepção como válido. Muitas vezes, as tábuas da palavra que Deus nos deu se tornam encacos em meio à perseguição, quando aquilo que nós ouvimos do Senhor, quando as direções que Deus nos deu, a palavra que Deus nos deu, muitas vezes é tratado como loucura, é tratado como desprezo e desperdício pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente é tratado muitas vezes como fanático, se torna motivo de zombaria e piada por amigos e muitas vezes até por familiares. Guarda uma coisa no seu coração: quando Deus dá uma palavra para você, não espere que outras pessoas entendam o que Deus falou com você. Uma vez, pastor da igreja de onde eu venho, de onde eu fui criado, onde eu cresci, eu lembro que ele disse isso para mim. Ele falou: Shalom, quando Deus fala com você, a coisa mais natural a se acontecer é ninguém entender o que Deus falou com você. É exatamente por isso que Deus falou com você e com nenhuma outra pessoa mais. Ele deu a palavra para você. É você que entendeu o que Deus queria. Mas muitas vezes, a tábua da palavra que Deus nos deu se perde e se quebra nesse momento onde, quando nós estamos tentando caminhar naquilo que Deus nos falou, a nossa motivação e coragem é tratado como fanatismo, como excesso. É tratado com desprezo por pessoas muito próximas, às vezes da nossa própria família. Uma outra forma que nós temos de quebrar as nossas tábuas é perdê-las no meio da imaturidade e das limitações dos nossos sentimentos. Quando nós permitimos que impulsos de raiva, ansiedade, desespero, angústia, que são reais, que muitas vezes são verdadeiros dentro de nós, mas que nos fazem jogar as tábuas ao chão, prendendo o nosso foco aos nossos sentimentos, à medida em que nós não cuidamos do nosso emocional da forma como deveríamos. À medida em que nós espiritualizamos, no sentido negativo da palavra, coisas que deveriam ser tratadas de outra maneira. À medida em que nós não cuidamos do nosso emocional, procurando tratamento e ajuda em profissionais capacitados pelo próprio Deus, para que nos auxiliem
a caminhar a nossa jornada, ao invés de nos rendermos às nossas fragilidades emocionais, aonde muitas vezes tábuas são quebradas aqui. Quando eu olho para o rei Josias, segundo Crônicas 34, eu me lembro que as tábuas também podem ser quebradas no meio do hábito religioso. As tábuas podem se perder e ficar empoeiradas no meio do hábito eclesiástico, naquela vida que se acostumou com a presença, naquela vida que se acostumou com o cenário onde Deus está, naquela vida que já perdeu a fé. O que é a fé? A expectativa de se aproximar de Deus e perceber Deus se mover de uma forma diferente. Eu me acostumei com o culto, eu me acostumei com a Bíblia, eu me acostumei com a oração. Isso é só um check na minha agenda, na minha rotina. Eu me acostumei, eu já não tenho mais aquele ardor dos primeiros dias, eu já não tenho mais aquela expectativa de me encontrar com o Senhor e ser encontrado pela sua palavra. E muitas vezes as tábuas se quebram nesse momento, à medida em que eu vou tornando primário aquilo que deveria ser secundário por conta do hábito eclesiástico. A pergunta que eu tenho para mim e para você nessa manhã é: e nós? Será que nós estamos aqui nessa manhã com alguma tábua quebrada dentro de nós? Será que tem alguma palavra que Deus te deu alguns meses, anos atrás, e que talvez se perdeu ao longo desse tempo, que hoje quando você olha para dentro de você, essa palavra é só cacos? Você não tem mais aquela tábua para se lembrar da palavra que Deus te deu? Existe algo pelo que você tem chorado com esse sentimento de que foi uma palavra que Deus te deu, mas por algum motivo na caminhada você acabou perdendo, e essa palavra se quebrou, e talvez o seu sentimento nessa manhã é esse, que agora a única coisa que resta para você é aceitar que essa tábua se quebrou, colher as consequências e seguir a sua vida. Pouco após quebrar aquelas tábuas, ao se voltar para os cacos que ficaram no chão, talvez foi exatamente esse o sentimento de Moisés. Talvez ao olhar para aquelas pedras no chão, logo depois daquele impulso de raiva, talvez foi esse o sentimento de Moisés, de olhar aqueles cacos e pensar: meu Deus, o que eu fiz? Talvez Moisés tentou pegar aqueles cacos e montar aquela tábua de novo como um quebra-cabeça que parecia impossível de se completar. E ele olhando para aquilo com esse sentimento de que parece que ele estava agora condenado a viver o resto da vida colhendo as consequências de ter quebrado aquela tábua. Assim como muitos de nós, talvez chegamos à igreja, nos últimos meses, semanas, vindo para cá, para o meio da comunhão dos irmãos, apenas com uma lembrança daquilo que um dia foi uma tábua, que Deus escreveu uma palavra para nós, mas que hoje são só cacos, pedras soltas no meio do nosso caminho. Algumas vezes eu já me senti assim. Algumas vezes eu já me encontrei assim. Algumas vezes eu já quebrei tábuas dos encontros que Deus me deu. E Êxodo 34 tem sido um texto que tem sido uma âncora de esperança para a minha alma. E que eu creio que pode ser para a sua também. Porque eu olho para a história de Moisés e eu penso, com todo direito Deus podia olhar para Moisés e punir Moisés por não ter cuidado das tábuas. Com todo direito Deus podia olhar para Moisés e cobrar ele. Com todo direito Deus podia deixar Moisés pelo resto da vida só com os cacos daquelas tábuas. Mas a questão é que a paciência de Deus é algo admirável. Como o salmista diz, a misericórdia dele é sem fim. Ela se renova sobre nós a cada manhã. Isso é o Evangelho, é uma doce canção aos nossos ouvidos. Essa é a declaração do próprio Cristo. Ele não veio para apagar a chama que fumega e nem para pisar sobre a cana que já estava quebrada. No capítulo 33, versículo 18 de Êxodo, Moisés faz uma oração e ele pede: Deus, me mostre sua glória. A oração de Moisés aqui, em outras palavras, era Moisés, diante daquilo que aconteceu, os cacos quebrados, a tábua que ele não tinha mais para onde voltar, era ele dizendo para o Senhor: Deus, me leve de volta àquele lugar do encontro onde você liberou a sua palavra sobre mim. Deus, me visite mais uma vez como foi daquela primeira vez. Senhor, me lembre das palavras que você me disse. Eu quebrei aquelas tábuas, me perdoe, foi falha minha. Mas Senhor, me encontre, me mostre a sua glória, me leve de novo àquele lugar de encontro. Moisés se volta ao Senhor com um clamor, pedindo para que o Senhor
levasse ele mais uma vez, encontrasse ele de novo, como foi naquele dia, e falasse aquela palavra de novo sobre ele. E o capítulo 34 nos diz então que Deus vem em direção a Moisés com uma palavra de esperança. E no versículo 1 do capítulo 34 ele diz para Moisés: Moisés, talhe, corte 2 tábuas, semelhante às 2 primeiras, porque eu vou reescrever as palavras que estavam escritas naquelas 2 primeiras tábuas que você quebrou. Não é o ponto final, Moisés, eu quero escrever de novo, eu quero te contar de novo essas palavras. Eu tenho interesse em te lembrar daquilo que eu te disse. Eu tenho interesse em te lembrar daquilo que eu te falei. Eu não desisti de fazer na sua vida aquilo que eu disse que faria. Eu vou escrever de novo, eu vou falar outra vez. E eu creio com todo o meu coração que hoje Deus quer dizer algumas coisas outra vez para algumas pessoas aqui. Deus quer reescrever aquilo que Ele disse outrora, a mesma palavra escrita em novas tábuas. Moisés pede: Senhor, me mostra a sua glória. Deus então coloca Moisés na fenda da rocha. Deus diz: fica aqui na fenda da rocha e lá eu vou te encontrar. A fenda da rocha aqui apontava para Cristo, se referia ao próprio Cristo, aonde Cristo na cruz, sendo fendido em nosso lugar, Ele reafirmou a aliança divina de resolver o problema do pecado. É tão precioso poder saber que nós temos um mediador que intercede por nós. Como é encorajador saber que não foi só Moisés que teve a sua fenda na rocha onde ele pudesse ser encontrado, mas eu e você também temos o Cristo, aonde nele nós podemos ser encontrados e dele sermos lembrados das palavras que um dia talvez nós perdemos e quebramos ao longo da nossa jornada. Cristo não esquece, Ele não desiste. Deus podia ter deixado Moisés quieto, Deus podia ter desistido, o erro foi de Moisés, o erro foi nosso, Deus podia nos esquecer, nos abandonar, parar de olhar para nós, mas a paciência dele é incrível, Ele não se esquece, Ele vem e escreve outra vez as palavras que Ele havia dito para Moisés. E essa é uma verdade sobre Deus, nós temos outros exemplos disso na Bíblia. Sansão é levantado pelo Senhor, ele vai vivendo a sua vida, caminhando debaixo da palavra. No meio desse caminho ele começa a esquecer, ele começa a ceder, ele começa a se perder. O cabelo dele é cortado, ele está ali olhando para a sua realidade como se já não tivesse mais volta. Mas então ele volta um clamor ao Senhor, e no meio daquele clamor, talvez já sem esperança, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão volta a crescer. Deus derrama sobre ele força mais uma vez, e ele volta a caminhar sobre a palavra que Deus tinha dado para ele. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, por meses Jesus vinha dizendo para eles: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Quando você me vê crucificado, aquilo não é o fim, aquilo é só o início da nova vida. Jesus estava falando para eles, liberando a palavra sobre eles há meses. Jesus é crucificado, aqueles discípulos voltam para casa decepcionados. A cruz, aquela cena toda, faz com que os discípulos larguem as tábuas no chão. No meio do caminho para casa, Jesus os encontra, Jesus vai conversando com eles. E então, quando eles chegam em casa, Jesus fazendo algo que ele já tinha feito milhares de vezes, ao partir de um pão, Jesus reanima, reacende, reescreve as palavras dentro do coração daqueles 2 homens do caminho de Emaús, que estavam decepcionados e esquecidos da palavra que o próprio Cristo tinha dado. Ele os encontra e reescreve a palavra no coração deles. Deus deseja nos encontrar nessa manhã e reescrever algumas palavras que tenham se perdido no nosso coração. De maneira prática, a primeira coisa que Deus pede para Moisés, no versículo 1 do capítulo 34, Deus fala para Moisés: Moisés, corte 2 tábuas, semelhante às primeiras. Vai lá e corte 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras. De maneira prática, a primeira coisa que Deus pede para Moisés fazer era restaurar o emblema visível daquele primeiro encontro. O emblema visível que Moisés desce carregando nos braços era aquelas tábuas. Ficou algo na memória, ficou algo no coração, mas tinha um emblema visível, tinha algo externo que Moisés poderia ver e as pessoas poderiam testemunhar. A primeira coisa que Deus pede para Moisés antes de reescrever as palavras é: Moisés, restaure o emblema visível daquela aliança, restaure o emblema visível daquele encontro. E é interessante que nesse processo, o que Deus está pedindo para Moisés, em essência, é: Moisés,
se lembre de como era aquele emblema visível, e então faça de novo. Porque a ordem não foi apenas corte 2 tábuas de pedra, a ordem foi corte 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras. Então, para ser semelhante à primeira, primeiro ele precisava lembrar como eram as primeiras, para depois cortar. A primeira coisa que Deus pede para Moisés é: Moisés, se lembre daquele emblema visível, se lembre de como ele era, se lembre dos detalhes, então faça de novo. A minha pergunta para mim e para você é: quando Deus falou conosco, quando Deus entregou a palavra ao seu coração, quando Deus te encontrou naquele dia, teve algo que Ele te pediu? Teve algum posicionamento que Ele te pediu? Alguma decisão, alguma renúncia, alguma postura? Algo que talvez na época você tomou, se posicionou e fez, mas que ao longo que os anos passaram, aquilo se perdeu? Se sim, faça o que Deus pediu para Moisés fazer. Se lembre de como foi e faça de novo. Se lembre das posturas que você teve e faça de novo. Deus, ao pedir para Moisés talhar aquelas tábuas semelhantes às primeiras, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu quero que você se lembre como foi que você viveu aqueles dias. Eu quero que você se lembre como o seu interior se posicionou diante de mim naqueles dias. Moisés, eu quero que você se lembre como você foi diligente nas coisas simples. A diligência de estar comigo, a diligência de comer da minha palavra, a diligência de jejuar diante da minha presença, expressando o seu anseio pela minha companhia. Moisés, se lembre da diligência das pequenas práticas, dos pequenos passos, das pequenas obediências, dos pequenos atos de serviço. Moisés, não há como eu escrever de novo aquela palavra se você não se lembrar disso. Deus está dizendo a Moisés: se lembre e então faça de novo. Mais uma vez eu te pergunto, quando Deus falou contigo, Ele te pediu algum posicionamento visível? Ele te pediu algum ato de fé, alguma renúncia, alguma postura? Se sim, eu quero te desafiar nessa manhã a se lembrar disso, restaurar isso e fazer de novo. O primeiro passo que Deus pediu para Moisés dar antes de reescrever as palavras foi dizer: Moisés, se lembre de como você se posicionou naqueles dias, e então faça de novo. É interessante que a primeira vez Moisés sobe e fica 40 dias em jejum diante do Senhor. Quando Deus vai reescrever, Moisés vai subir e ficar 40 dias em jejum de novo. A questão não era que os 40 dias de jejum em si era o ponto do poder. Era Deus desenhando para Moisés e dizendo: Moisés, eu não estou escrevendo nada diferente. Moisés, não tem uma roda a ser inventada. É só você voltar a fazer as mesmas coisas daquele dia. É você voltar a se posicionar na mesma forma que se posicionou naquele dia. Moisés, o extraordinário habita por trás da simplicidade. Moisés, volta, se lembra como foi e faz de novo. Então, depois de pedir para que Moisés talhasse essas 2 tábuas, no versículo 2, Deus diz para Moisés: agora pega essas 2 tábuas na mão. As tábuas ainda em branco, sem nada escrito. Pega essas 2 tábuas na mão e sobe no monte. E vem aqui me encontrar. No versículo 3 do capítulo 34, Deus deixa um detalhe dizendo para ele: olha, ninguém deve subir com você. Você tem que subir sozinho, Moisés. E a questão é que quando Deus está dizendo para Moisés que ele tinha que subir sozinho, a gente precisa entender que nós podemos ser encorajados por líderes. Nós podemos ser encorajados e afirmados em verdades do Senhor sobre a nossa vida, por pastores, por líderes, por amigos, por familiares. Mas a gente não pode se esquecer que no fim, quando o dedo de Deus vai escrever a palavra dele sobre nós e dentro do nosso coração, esses encontros não tem mais ninguém ali, é um encontro pessoal entre eu e ele. É um encontro pessoal. Moisés não sobe naquele monte sozinho porque faltava companhia. Com certeza, se Moisés convidasse Josué, Josué ia feliz junto com ele. Moisés sobe sozinho porque aquilo era o encontro pessoal dele com Deus. Quando nós olhamos e lemos o texto de maneira corrida, a gente vai perceber que Moisés já tinha subido aquele monte pelo menos 6 vezes, aquele mesmo monte. Essa seria, então, a 7ª vez que Moisés estava subindo. Moisés já tinha subido aquele monte por 6 vezes. Moisés já tinha descido aquele monte com as tábuas na mão. Mas Moisés nunca tinha subido aquele monte com as tábuas na mão.
Moisés já tinha saído daquele monte, encorajado pelo encontro, para viver o que estava escrito naquelas tábuas. Mas Moisés nunca tinha subido para aquele monte para se encontrar com Deus, carregando aquelas tábuas no braço. Ele já tinha subido aquele monte por 6 vezes, mas essa vez era diferente. Porque dessa vez Moisés estava subindo aquele monte, carregando nos seus braços um memorial, uma fagulha de esperança daquilo que ele tinha escutado naquele último encontro dele com o Senhor. Moisés sobe, carregando aquelas tábuas nos braços, ainda sem nada escrito. E a questão aqui é que a palavra que Deus libera sobre nós, a palavra que Deus deposita sobre o nosso coração quando Ele nos encontra, ela não é só um combustível que te encoraja a sair correndo para viver o que Deus te falou que você deveria viver, mas essa palavra também é a âncora que atrai o seu coração de volta para a presença dEle, quando você precisa ser lembrado da esperança daquilo que Ele te chamou a viver. E eu sei que, de maneira teórica, todos nós sabemos disso. Mas responde para mim uma coisa: alguma vez você já tropeçou, falhou, se esqueceu, deixou de fazer algo que Deus te pediu? Já passou por isso alguma vez? E diz para mim qual foi o seu sentimento ao fazer isso. O seu sentimento foi o sentimento de querer voltar correndo e abraçar Deus? Ou o seu sentimento foi um sentimento de vergonha, como se Deus estivesse olhando para você com um olhar de condenação e julgamento? Talvez esse foi o sentimento de Moisés também. Talvez o sentimento de Moisés foi o de perceber que, como ele tinha quebrado aquelas tábuas, agora parecia que Deus estava brabo com ele. Parecia que Deus estava pronto a condená-lo. E agora, aquele lugar do relacionamento e do encontro que sempre foi tão motivador a Moisés, parecia tão distante, não porque Moisés não amava mais aquele lugar, mas porque parecia agora que Deus estava brabo com ele. E é interessante você ler o texto e perceber que em nenhum momento Deus cobra Moisés. Não tem nenhum momento que Deus fala para Moisés: por que você quebrou as tábuas? Por que você deixou isso acontecer? Em nenhum momento Deus se volta para Moisés. Deus estava querendo reescrever algo dentro do coração de Moisés, mas ao mesmo tempo Deus estava querendo amadurecer o coração, a devoção e o amor de Moisés, amadurecendo a forma como Moisés enxergava Deus. Quando Deus pede para Moisés carregar, a gente não sabe exatamente quantos quilômetros Moisés teve que caminhar para subir aquele monte, a inclinação daquele monte, nem o peso daquelas tábuas. Talvez aquelas tábuas não foram leves, e fazer aquela subida com as tábuas no braço não foi algo tão simples. Mas à medida em que Moisés subia, os músculos começaram a ficar cansados, o corpo dele começou a carregar uma marca. Deus estava imprimindo dentro do interior dele uma verdade, que a mesma palavra que te impulsiona a correr, a mesma palavra que te impulsiona a viver aquilo que Deus te pediu para viver, é a mesma palavra que te traz para perto, no momento em que você precisa de esperança, a mesma palavra que te comissiona a viver, é a mesma que ancora a sua alma nele. Moisés estava naquele dia, talvez ao chegar lá em cima do monte, largando aquelas tábuas no chão, sentindo todo o peso no seu braço, ele se lembrando para o resto da vida, da dor que ele sentiu, para que ele nunca se esquecesse do que Deus estava ensinando para ele naquele dia. Era Deus falando para ele o seguinte: Moisés, você não é só um garoto de recados para mim. Moisés, você não é só um servo daquilo que eu te pedi para fazer. Como se eu te desse uma tarefa e te mandasse fazer, e se você não cumprir essa tarefa, eu estou aqui para te punir, te cobrar. Moisés, eu quero te ensinar uma coisa nessa manhã. Eu sou um pai, Moisés, e eu tenho você como filho. E você não está aqui como um funcionário, como aquele que eu dei uma mensagem para carregar, e ai de você se você não cumprir essa mensagem. Moisés, eu tenho interesse na mensagem como eu tenho interesse em você. E Moisés, eu vou repetir essa mensagem para você quantas vezes forem necessárias, até que essas palavras saiam das pedras e entrem dentro do seu coração, porque eu quero envolver você na minha história, eu amo você, e eu vou repetir essa palavra quantas vezes forem necessárias. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Flocos, ele é um dálmata, de quase 40 quilos, e ele mora dentro de um apartamento. Orem por nós, para que Deus nos dê uma casa, porque o coitadinho do cachorro está sofrendo. E eu tenho uma filha de 2 anos e 7 meses. E eu não sei se você lembra da Felícia, do desenho. Aquela que abraçava os animais e apertava assim de tanto amor. A minha filha é exatamente a Felícia. Todas as manhãs, eu estou sendo literal, todas as manhãs,
ela sai do quarto dela quando ela acorda, e ela olha para mim, me dá bom dia, me dá um abraço, um beijo, e então quando ela olha para o Flocos, ela vira para mim e fala: não pode puxar o rabo do Flocos, né, papai? E eu falo: não, filha, se você puxar o rabo dele, ele vai te morder, provavelmente. E ela: não pode puxar o rabo do Flocos. E o que ela faz? Vai puxar o rabo do Flocos. Não teve nenhum dia que eu briguei com ela. E eu vou repetir isso para ela quantas vezes forem necessárias. Porque ela não é uma funcionária, ela é uma filha. E se eu tiver que repetir 100 vezes, eu vou repetir. Se eu tiver que repetir 1000, eu vou repetir. Se eu tiver que repetir 10.000, eu vou repetir. Porque o meu interesse não é que ela seja bem sucedida na execução da tarefa. O meu interesse é ter a minha filha envolvida com a minha vida. Deus está olhando para Moisés e dizendo: Moisés, eu quero que você entenda uma coisa. O peso que eu pus nos seus braços, e um peso no sentido positivo, que eu pus nos seus braços dessa palavra que te impulsionou a correr. À medida em que você anda, que essas tábuas se quebram, eu quero que você sinta esse peso no braço, se lembrando que eu continuo aqui querendo você perto, porque eu não te chamei a cumprir uma obra sem mim, eu te chamei a viver um ministério junto comigo. Não é para construir uma obra para Deus, é para construir uma obra com Deus. Deus estava enraizando algo dentro do coração de Moisés. Antes mesmo de reescrever a palavra, Deus estava amadurecendo o amor, a devoção e a fé do próprio Moisés. Deus estava dizendo para ele: Moisés, se lembre que essa palavra que eu te dei para correr é a mesma palavra que deve te fazer correr para perto também. Mas talvez você está pensando: tá bom, eu entendi que essa palavra que me faz correr é a palavra que me chama para perto, mas o problema, pastor, é que eu esqueci da palavra. Como que eu posso correr para perto de novo se eu esqueci da palavra? Eu quebrei as tábuas. A beleza é que o texto nos diz que Moisés subiu com aquelas tábuas nos braços, porém não tinha palavra nenhuma escrita naquela tábua. A tábua estava em branco. E a questão é que talvez você não se lembre do que Deus disse, mas talvez você se lembre que houve um dia que Deus disse. E se nessa manhã você está nessa situação, eu quero encorajar você olhando para a vida de Moisés, dizendo para você fazer a mesma coisa que ele fez. De você correr para o Senhor, talvez não se lembrando do que Ele disse, mas carregando nos seus braços as tábuas em branco, dizendo: Senhor, eu não me lembro necessariamente os detalhes do que você disse, mas eu lembro que teve um dia que você disse. Eu estou aqui para restaurar os emblemas visíveis, eu estou correndo para você com a tábua em branco, pedindo: Senhor, me encontra com a sua glória, me encontra como você me encontrou naquele dia, e reescreve essas palavras dentro do meu coração mais uma vez. O time de louvor pode subir. E por último, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, 9 e 10, ele vai narrar essa mesma história que nós lemos aqui em Êxodo 31, 32, 33 e 34. Mas no capítulo 10, versículo 2, tem um detalhe escrito ali que não consta em Êxodo, mas consta em Deuteronômio. Deus diz o seguinte para Moisés, e está escrito em Deuteronômio 10, versículo 2: eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e então você guardará essas tábuas na arca da aliança. Por último, depois de falar para Moisés restaurar o emblema visível, depois de encorajar e amadurecer o coração de Moisés a entender que Deus estava ali desejoso de falar outra vez, escrever outra vez, Deus diz para Moisés: Moisés, depois que eu escrever essas palavras, eu quero te dar um conselho. Há um lugar onde você deve guardar essas palavras. É como se Deus estivesse lembrando Moisés do seguinte: Moisés, não se esqueça, o destino final dessas palavras não são as tábuas, o destino final dessas palavras é o seu coração. Então, o lugar onde você deve guardar essas palavras é a arca. O que a arca simbolizava no Antigo Testamento? A presença de Deus. É como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, eu não estou te dando as palavras de novo para você guardar no sentido de colocar numa gaveta, trancar com um cadeado para você saber onde está. Deus estava falando: a forma certa de guardar é você pegar essas palavras e agora dia e noite correr para a presença, e ali você meditar nelas, você lê-las novamente, você orar até que o Espírito tire as palavras da pedra e grave elas dentro do seu homem interior. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés,
corra para esse lugar. Tenha compromisso com esse lugar. Porque se não for aqui, muito provavelmente essas tábuas vão se quebrar mais uma vez. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? A parábola do semeador nos diz que existem momentos onde a semente lançada ela não vinga, porque o terreno é pedregoso. Mas eu tenho a sensação de que tem outras vezes que a terra do nosso interior ela é fértil. Só que à medida em que o tempo passa, às vezes nós quebramos as tábuas e aquelas pedras soltas agora sufocam, confundem a semente, confundem a palavra. Como trazer à memória o que me dá esperança se eu não registrei as palavras de esperança na minha memória? Nessa manhã, de maneira simples, eu quero convidar você a crer em um Deus que deseja falar outra vez. Eu quero convidar você a crer em um Deus que deseja escrever outra vez. Eu quero te convidar nessa manhã, se de alguma forma essa palavra foi para você, a se voltar para o Senhor com o mesmo clamor que Moisés fez em Êxodo 33:18, dizendo: Senhor, me mostra a sua glória. Em outras palavras, Senhor, me encontra de novo como você me encontrou naquele dia. Senhor, fala de novo aquela palavra que você disse. Eu lembro, eu estou aqui com as tábuas em branco. Eu lembro, teve um dia que você me encontrou. Eu lembro que eu saí encorajado daquela conversa, mas à medida em que eu caminhei, eu cedi, eu fui maturo, nos meus impulsos eu quebrei a tábua. Mas nessa manhã, Senhor, eu estou aqui para ser lembrado pelo Seu Espírito dos emblemas visíveis e então fazer de novo. Eu estou aqui nessa manhã para ser lembrado que você é um Pai que me tem como filho. Eu não sou só um garoto de recados para você, mas você está aqui para amadurecer o meu amor. Eu estou aqui nessa manhã para ser lembrado de pegar essas palavras e correr para a Sua presença. Se nessa manhã você se encontra nessa situação, eu quero te convidar a fechar seus olhos, e aí no seu lugar, a levantar suas mãos e começar a dizer isso para o Senhor: Senhor, me encontre, Senhor, me mostre sua glória. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa manhã. Nos encontra, Senhor, como encontraste Moisés naquele dia. Senhor, nos encontre como nos encontraste da primeira vez. Senhor, reescreva no nosso homem interior as Suas palavras, Senhor. Senhor, eu sei que você sabe, eu sei que você não se esquece do que você disse. Nós nos esquecemos, nós tropeçamos, nós quebramos as tábuas, mas você não. Nós somos infiéis, mas você continua sendo fiel. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Sua palavra, reconhecendo que muitas vezes quebramos, perdemos, escondemos as tábuas dos nossos encontros contigo, mas carregando nessa manhã um clamor no nosso coração. Escreve outra vez, Senhor. Espírito Santo, ministra o nosso coração. Eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, pedindo para que o Senhor traga a memória deles, como eles viveram naqueles dias quando você falou com eles. Senhor, lembre eles de posicionamentos que você pediu, atos de fé, renúncias, posturas. Traga a memória deles, Senhor, como o coração deles se posicionou naqueles dias, para que semelhante a Moisés eles possam se lembrar e fazer de novo. Senhor, nós estamos aqui com as nossas tábuas em branco, nos lembrando do quanto essas tábuas nos encorajaram a correr, mas nessa manhã sendo encorajados por ela a voltarmos para você, a corrermos de novo aos Seus pés, para ouvirmos de você mais uma vez, para que essas palavras sejam reescritas dentro de nós. Nós queremos viver aquilo que você nos pediu para viver, nós queremos viver aquilo que você escreveu para nós. Senhor, reescreve essas palavras outra vez no nosso coração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Eu não tenho nada além de um coração quebrado.
Senhor, é isso, é assim que nós nos achegamos, Pai. Eu não tenho Talvez assim, vazios, quebrados, sem nada para te oferecer, apenas com uma tábua em branco, Senhor, carregando esse clamor, Senhor, dizendo: nós queremos você, é a Ti que nós queremos, Senhor. Nos encontre, Senhor. Nos encontre e escreva outra vez. Ah, Senhor, libere a sua voz outra vez sobre corações aqui nessa manhã. Reescreva suas palavras em nós, Senhor. Nós clamamos, nos mostre a sua glória. Nos encontre como encontraste da primeira vez, Senhor. Venha sobre nós, Espírito do vivo Deus. Sim, Senhor.
Eu não tenho nada em troca pra te oferecer. Apenas nós não temos nada. Eu não tenho. Ah, Jesus, nós não temos nada. Nós nos aproximamos a Ti com o coração quebrantado. Eu não tenho nada além de um desejo de Te ouvir mais uma vez. Um desejo de lembrar mais uma vez as Suas palavras sobre nós. Nós não temos nada para Te oferecer em troca. Nós só queremos a Ti, Jesus. Apenas anseio. A palavra do Senhor diz que Ele está perto do coração quebrantado.